Jesus, mais uma vez aqui estamos com o objetivo de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que vai falar sobre os dons de revelação. Meus queridos, este assunto é maravilhoso e indispensável para a igreja. Bom, vamos aqui nesta aula de forma sucinta, tá? Para não ficar cansativo, de forma sucinta nós vamos falar sobre este assunto aqui. Nosso texto-aula se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Como nós estudamos na lição passada, lição de número 2, o propósito dos dons. Então, o maior propósito dos dons é edificar a igreja, ok? Não podemos fugir disso, é edificar a igreja. Então Paulo diz para os coríntios: olha, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, cântico, doutrina, palavra, ensinamento, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Tudo isso deve ser feito para edificação. Veja que o culto apresentado aqui neste versículo, Paulo apresenta um culto aqui completo. O culto tem que ser completo, irmãos? O culto não pode ter só cura. O culto não pode ter só revelação. O culto não pode ter só cântico. O culto não tem só palavra, que para mim é a principal, Não tem só palavra. O culto ele é completo. Ele tem louvor, ele tem dons espirituais, ele tem um momento de ofertar na casa do Senhor. Enfim, o culto ele é completo. Tudo deve ser feito para a edificação. Tudo. O culto ele é completo. Nessa visão de Paulo aqui, então, esse é um culto perfeito, Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Não é verdade? Vivemos tempos difíceis e tempo de muito engano. Onde? No seio da igreja. É no meio. Tá? E Pedro já havia falado sobre os falsos profetas que se levantariam entre vós. Entre vós, é dentre o povo de Deus, surgem os falsos profetas, os falsos ensinos. Nós temos que estar atentos para isso. E os dons de revelação vão nos munir, vão nos proteger contra essas coisas aí. A lição está baseada nos textos de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10, tá? Atos, capítulo 6, versículos 8 a 10, e Daniel 2, 19 a 22, tá bom? Então, durante esta aula, eu vou estar citando esses textos, por isso não vou lê-los agora de início. E de forma sucinta, tentarei passar aqui esse ensino para os irmãos, tá bom? O teólogo pentecostal Stanley Orton, ele afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão. Tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana, nós vamos estudar a respeito dos dons da primeira categoria, que é chamado de os dons de revelação, tá bom? Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e a orientação do Senhor, orientação do Senhor para a igreja.
disso que trata os dons de revelação. É para orientar a igreja do Senhor, protegê-la contra os ataques dos falsos ensinos, dos falsos mestres, tá bom? O primeiro deles, que é a palavra da sabedoria, tá? Palavra da sabedoria. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada aqui por Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 8, ela se refere a uma capacitação divina e sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Em circunstâncias extremas e difíceis é que manifesta-se esse dom aqui, dom da palavra da sabedoria, né? Como já aprendemos anteriormente, esses dons eles vão se manifestar de acordo com a necessidade da igreja, tá? Necessidade da igreja. Não vai, por exemplo, a pessoa recebeu o dom da sabedoria, ele é uma pessoa sábia, o tempo todo ele sabe de tudo, nada disso. É um dom espiritual como os demais dons. Ele será manifestado de acordo com a necessidade da igreja. E quem vai dar essa sabedoria, quem vai manifestar isso é o próprio Deus, né? No momento oportuno, no momento certo, para tomada de decisões difíceis, decisões sérias, né? Há momentos que a gente precisa da ajuda de Deus. Se não for a sabedoria de Deus, podemos tomar decisões precipitadas, né? De acordo com o Estevão Ângelo de Souza, grande homem ensinador, tempos passados na nossa igreja, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Não é uma sabedoria humana, tá? Terrena. É uma sabedoria sobrenatural que Deus dá, né? De forma sobrenatural para ser útil à igreja no tempo certo. A Bíblia e a palavra da sabedoria. Vamos ver alguns exemplos da palavra da sabedoria na Bíblia, ou na prática, né? Na Bíblia. Fatos que aconteceram e ficaram registrados, né? No Antigo Testamento, você vai ver alguns vislumbres, você não tem de forma clara os dons espirituais acontecendo ali no Antigo Testamento, mas aconteciam, viu? Os dons espirituais aconteciam, o Espírito Santo manifestava, Deus dava sabedoria aos homens. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, já é de forma mais clara, né? Mas Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Nós vamos ver este exemplo, o exemplo clássico na Bíblia, é o exemplo de José, né? José, que estava no Egito, estava até preso nesta época, né? A história dele é longa, você conhece a história, mas ele estava preso. O faraó tem um sonho e chama todos os seus sábios, ninguém soube dar a interpretação, ele conta o sonho, ninguém consegue dar a interpretação do sonho. De repente, José é lembrado pelo copeiro, né? Diz que havia lá na prisão um homem que tinha um dom especial, que ele sabia interpretar os sonhos. Eles chamam José, e José chega diante de Faraó. E o interessante é que José não só interpreta o sonho, José, meus queridos, ele trouxe orientações sábias, além de mostrar o significado do sonho, de interpretar o sonho.
dizer o que o sonho estava querendo dizer, a mensagem que estava inserida naquele sonho, José também traz orientações sábias para Faraó. Faraó fica tão admirado que ele olha para os seus e diz: não tem homem aqui mais sábio do que este homem. E coloca ele na posição que foi colocado, de governador do Egito, e salvou o mundo da época. Então, nós vemos ali na vida de José o dom da palavra da sabedoria sendo manifesto ali no Antigo Testamento, né? Nós vemos isso. Em Salomão, por exemplo, nós vemos Salomão também sendo usado neste mesmo dom da palavra da sabedoria. Em 1 Reis, capítulo de número 3, tem um fato que eu acho tremendo, né? Um momento assim, muito maravilhoso, em que Salomão já estava reinando sobre o povo, e de repente aparecem ali duas mulheres, a Bíblia diz que duas prostitutas. Todas as duas tiveram filhos na mesma época, né? Tiveram filhos, os filhos estavam bem pequenos, e de repente aparece lá as duas, e uma acusando, dizendo: olha, o filho desta aí, ela deitou sobre o filho morreu, e ela trocou, né? Me deu filho um outro, ficou com o vivo e virou aquela confusão. E agora, quem é quem? Quem está falando a verdade? Uma acusando a outra: não, o filho vivo é o meu, não, o filho morto é o seu. E virou aquela confusão. E de repente, o rei, de forma sábia, manda trazer uma espada, e ele diz: vamos dividir o menino, uma parte para uma parte para outra, e acabamos com a confusão, né? Vamos partir o menino vivo. Aí de repente, uma delas disse assim: não, Senhor, por favor, não faça isso, dê o filho para ela, deixa que ela leve o filho. E a outra disse assim: enfim, é isso mesmo, divide o menino, nem meu e nem seu. E o rei, na mesma hora, mandou pegar o menino e entregar para aquela mãe que havia abrido mão do filho, e disse: dá para ela levar o menino, ou seja, não mate o menino, esta é a mãe verdadeira, dá o filho. Meus queridos, isso trouxe, assim, sabe, uma alegria no povo, uma segurança no povo, porque o líder Salomão demonstrou ali uma grande sabedoria. Mas isso não era ele, não estava nele isso. Isso era algo de Deus. Você lê o início de 1 Reis, você vai ver, ele orando, pedindo a Deus sabedoria, orando a Deus, né? Deus aparece para ele, Deus pergunta para ele o que ele queria. O que você quer? Ele disse: eu quero sabedoria para dirigir este povo, para guiar este povo. E Deus deu sabedoria para Salomão, e ele é chamado o homem mais sábio da terra, exceto Jesus, né? Então nós vemos isso na vida de Salomão, um homem que escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Isso está em 1 Reis, capítulo de número 4. Um homem tremendamente sábio. Ele orou a Deus pedindo sabedoria. Deus deu sabedoria para ele, né? No Novo Testamento, nós vemos este exemplo na vida de Estevão. Estevão foi um homem tremendamente usado por Deus, e ele pregava a palavra de Deus de uma forma tão poderosa que diz a Bíblia que os sábios da sinagoga, chamados libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, a ponto de tapar os ouvidos e mandar ele calar, né? O espírito é o dom da sabedoria se manifestando na vida dele. Uma liderança sábia, a palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento, meus irmãos. É necessário que nós busquemos, principalmente a gente que lidera a igreja, que lidar com pessoas, que lida com pessoas no dia a dia. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia para que nós possamos sempre ter uma palavra de conselho, uma palavra inteligente, sábia, que
conduz a pessoa para o caminho correto, né? Jesus, olhando para Jesus, nós vemos exemplo de palavra de sabedoria em Jesus? Sim. Nós vemos capítulo 8 da carta de João, por exemplo, versículo 7, quando a mulher adúltera está sendo condenada, eles disseram que pegaram ela no ato adulterando, pelo menos é a versão deles, né? Trouxeram para Jesus, na verdade eles estavam um pouco preocupados com o adultério, estavam preocupados em pegar Jesus, né? E disseram para Jesus: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés ela deve morrer, tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor fala? Jesus não respondeu, continuou escrevendo na terra. E eles insistiram, e Jesus olha para eles e diz: se algum dentre vós, primeiro dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se algum dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que do mais velho ao mais novo se retiraram da presença de Jesus. Isso é a palavra da sabedoria, meus irmãos. A mulher foi salva por causa da sabedoria de Jesus, né? Olha que coisa linda. Então é isso. Marcos capítulo 11, versículo 27. Nós temos um exemplo também de sabedoria. Quando os judeus estavam indagando Jesus, com que autoridade o Senhor faz isso? Aí Jesus olha para eles, né? Marcos 11, 27 a 33, Jesus olha para eles e diz assim: olha, eu vou responder vocês, mas primeiro eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu perguntar para vocês, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Aí eles tomaram aquele choque, saíram um pouco de lá, fizeram uma reuniãozinha ali rápida e começaram: se nós falarmos que é do céu, ele vai nos perguntar: por que vocês não creram em João? Se nós falarmos que é dos homens, nós tememos a multidão. Por quê? Porque a multidão acreditava que João era um profeta de Deus. Era um profeta. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar que nós não sabemos. Chegaram para Jesus: mestre, o negócio é o seguinte, conversando, nós chegamos à conclusão de que nós não sabemos. E Jesus não respondeu para eles. Então vocês não me responderam, também não vou falar para vocês com que autoridade eu faço isso. O que é isso, irmãos? Palavra da sabedoria, né? Jesus demonstra sabedoria. Outro dom interessante é a palavra da ciência. Palavra da ciência, o que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. Está muito ligado ao ensino, né? Também. É fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos, circunstâncias ocultas, né? Para isso que serve esse dom, para fazer com que o crente conheça fatos e circunstâncias ocultas. Qual é a função desse dom? A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. É para isso. É para preservar a integridade espiritual da igreja. Há muito engano nos nossos dias, meus queridos, e nós precisamos desta palavra da ciência, do conhecimento de fatos. É quando esse dom se manifesta, você sabe o que está por trás, né? Isso é muito importante. Olha alguns exemplos bíblicos da palavra da ciência. O profeta Eliseu. O profeta Eliseu, a Bíblia nos diz no capítulo 6, versículos de 8 a 12, que o rei da Síria, ele planejava emboscadas contra o povo de Israel. E sempre que ele planejava uma emboscada, Eliseu avisava o rei de Israel: cuidado, não passe em determinado lugar, que tem uma emboscada. O rei da Síria ficou muito bravo, pensando que havia ali um conspirador, alguém no meio,
que estava vazando informações, mas alguém se levanta e diz: não, rei, não é isso. O senhor, quando está na sua recâmara e conversando, traçando os seus projetos, Eliseu fica sabendo. Ou seja, Deus mostra para ele, né? E a gente vê isso na vida de Eliseu. Deus mostrando para ele. Isso aqui é a palavra da ciência, é o dom do saber, é sobrenatural isso aqui, né? Nós vemos isso também, este exemplo, na vida de Daniel. Nabucodonosor tem um sonho, nem lembra do que sonhou, mas Deus dá a ele, mostra para ele o sonho, revela para ele o sonho, né? E Daniel vai e conta o sonho e mostra, descortina tudo diante de Nabucodonosor, porque Deus havia revelado para ele. Isso aqui é o dom da palavra da ciência, é saber dos fatos, das circunstâncias. Nós vemos isso também no Novo Testamento, na vida de Pedro. Havia um casal na igreja que vendeu a sua propriedade e chegou diante de Pedro, como os outros estavam fazendo, e depositando aos pés dos apóstolos. Mas eles, na verdade, parece que queriam aparecer. E disseram: está aqui a nossa herdade, o valor que custou a herdade está aqui. Eles não tinham obrigação nenhuma de entregar aquele valor ali, valor nenhum. Estava na mão deles, era deles. Pedro fala isso, mas eles se reuniram, os dois, um casal: vamos dar uma parte, mas vamos segurar a outra para nós e dizer que temos tudo. Isso foi muito triste para eles. Perderam a vida, morreram. E Deus mostrou isso para Pedro. E Pedro teve esta revelação. Isso aqui é a palavra da ciência, né? Tinha um exemplo na vida de Pedro. Olha só, queridos, exemplos na vida de Jesus. Capítulo 2, versículo 25. De João, né? Nos versículos anteriores diz que os judeus creram nele, aquela coisa toda, alguns até o elogiavam. Mas o versículo 24 do capítulo 2 de João diz que Jesus não confiava neles. E no versículo 25 diz que ninguém precisava falar nada sobre ninguém ou sobre o homem, porque Jesus sabia o que havia no homem. Meus queridos, o dom da palavra da sabedoria ou da ciência agindo aqui na vida de Jesus, né? Jesus também era usado nos dons espirituais. Nós vemos também em Lucas 5:22, lembra da cura daquele paralítico que foi conduzido por 4 pessoas. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: olha, os teus pecados estão perdoados. E de repente aqueles que estavam ali, os religiosos, começaram a arrazoar em seus corações. Eles não abriram a boca, eles não falaram. Eles apenas estavam arrazoando no coração, pensando. E a Bíblia diz, em Lucas 5:22, que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse para eles: por que vocês estão arrazoando em vosso coração? Por quê? O que é mais fácil dizer a este homem: perdoar então os seus pecados, ou dizer para ele: levanta, toma tua cama e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele olhou para o homem e disse: a ti eu te digo, levanta da tua cama, levanta, leva a tua cama, anda. O homem andou na mesma hora. Palavra da ciência, conhecimento de fatos. Jesus conheceu o que eles estavam pensando. Isso aqui é dom de revelação, né? Palavra da ciência. Jesus sabia, meus queridos, que Judas ia traí-lo. Não era novidade para ele, né? Outro dom, para nós fecharmos aqui, é o dom de discernimento de espíritos, né? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, ou distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, ou seja, sai da superfície, aprofunda, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos.
Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Este dom também é muito importante, muito necessário para os dias atuais. Primeira carta de João, versículo 1, João diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. As fontes das manifestações espirituais ao longo das Escrituras, nós podemos destacar aqui pelo menos 3, né? A fonte, a origem da manifestação. A manifestação, ou ela vem de Deus, ou do homem, ou do diabo. Tá? Agora, como é que nós vamos saber isso? Como é que nós vamos descobrir isso? O dom de discernir os espíritos tem esse papel especial de preservar a saúde espiritual da congregação. É o dom de discernimento de espírito que vai nos mostrar isso aí, tá? Qual a origem, quem está falando, tá? Isso é muito importante e é muito necessário para os dias de hoje. Nós temos problemas aí até nos nossos púlpitos. Temos que estar atentos para nós não sermos enganados. Discernindo as manifestações espirituais, a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados, 1 João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos, né, que produzem, isto é, pelo caráter, viu? Isso é muito importante. Você não conhece uma pessoa pelo dom que ela possui, ou em que ela é usada, tá? Você vai reconhecer que uma pessoa realmente ela é espiritual, ela é de Deus, é pelo fruto, viu? É pelo fruto espiritual, não é pelo dom. Então, Jesus conhece o segredo do coração do homem. Nós não conhecemos não, tá? Então nós necessitamos deste dom para a nossa vida espiritual. Um exemplo que nós vemos no Novo Testamento é em Atos capítulo 16, versículo 18. Lembra da menina que era demoniada? Adivinha? Ela sempre que Paulo passava por ali, ela dizia: são os homens que nos anunciam o caminho da salvação, o caminho do Altíssimo. E aquilo incomodou Paulo. E num determinado dia, isso aconteceu várias vezes, de repente ele volta e repreende o espírito que estava sobre ela. O que é isso, meus irmãos? Discernimento de espírito. Meus irmãos, estes dons de revelação são de suma importância para a nossa vida nesses últimos dias. Busque os dons espirituais. Busque. A Bíblia nos aconselha a buscar os dons espirituais. Isso é imprescindível para a igreja. Isso é imprescindível para a nossa vida. Sempre houve enganos, sempre houve esses problemas no seio da igreja. Isso nasce no seio da igreja. Sempre teve, mas nos últimos dias nós precisamos ainda mais receber esses dons para proteger a igreja, para proteger a nossa vida espiritual e para edificar o povo de Deus. Meus irmãos, eu espero ter contribuído com este ensino, com esta rápida palavra sobre os dons espirituais, especificamente sobre os dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espíritos. Que seja uma bênção para a sua vida, que você seja tremendamente abençoado. Aprofunde-se no conhecimento da palavra de Deus, estude mais aprofundadamente, pegue a sua lição, sua revista e aprofunda um pouco mais nesse estudo, né? Leia a sua Bíblia, se prepare, busque a Deus em oração. Os dons espirituais são para mim e para você, para a edificação da igreja do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.